Bem-vindo aí ao canal LeiTech BR. E eu criei esse canal para falar sobre LeiTech, obviamente, até como é o nome do canal, e para eu levar até vocês tudo que eu sei de LeiTech. Não que eu saiba muito, né? Não sou nenhuma divindade do LeiTech, porém, como várias pessoas, amigos da faculdade, alguns outros amigos de outros cursos, me perguntaram e até me pediram já para fazer alguns textos em LeiTech para eles e até ensiná-los algumas coisas. Então eu decidi começar uma série de vídeos aí para mostrar o que o LeiTech pode fazer e levar um pouco do conhecimento para que aqueles que queiram aprender comecem e não enfrente tantos problemas como eu, por exemplo, enfrentei quando comecei. Tive que ler bastante, foi praticamente o caminho sozinho, mas geralmente é assim mesmo. Então, vou começar. Eu até preparei aqui uma espécie de apresentação. Então, vamos lá, né? Para que serve o LeiTech? Quem pode usar o LeiTech? Não tem bem uma única resposta para isso. Qualquer um, de certa forma, pode usar o LeiTech. A maioria das pessoas que já fizeram um trabalho acadêmico, algum outro texto, onde passaram por alguns problemas de formatação, né? Seja por inabilidade com o software que estão utilizando, ou até por normas, né, cabulosas, sabem que é um trabalhão essa questão da diagramação. Então, aqueles então que já fizeram uma monografia ou artigo científico sabem mais ainda do que eu estou falando. Por quê? Porque além do trabalho da pesquisa e da implementação que a pessoa tem que fazer, ela tem que desenvolver o tema e ainda tem que ir lá e formatar ele. E só a formatação pode tomar aí até um mês. O que mostra que um trabalho de diagramação realmente pode ser bem complexo, né? E não é à toa que existem profissionais apenas para esse tipo de coisa. Se for fazer um livro, né, pode complicar mais ainda. Um catálogo, dependendo do que você for fazer, realmente você tem que se preocupar com questões como sangria e tudo mais, né? Então, como nem todo mundo, né, nem todas as pessoas possuem esses recursos, né, para utilizar, ou não consegue utilizar o trabalho de algum profissional por questão financeira, não, falta de conhecimento, então elas é quem tem que realizar a diagramação dos seus trabalhos, fazendo assim 3 papéis, né? O papel de pesquisador, de escritor e o de diagramador. Então o TEC e o LeiTech é uma ferramenta, né? São ferramentas que realizam esse trabalho de diagramação para o autor do trabalho, né? Então, vou falar um pouco sobre o TEC, o LeiTech e o XeTech. De certa forma, você pode considerar eles iguais, mas há algumas diferentes. Falar sobre um pouco dos procedimentos de escrita, como começar com LeiTech, né, que é um jeito certo de se falar, e vantagens e desvantagens aí, né? Bom, o TEC ele foi criado pelo cientista da computação Donald Knuth e criado, né, por ele, até pelo fato de que ele teve problemas com diagramação de seus textos e livros. Então ele resolveu criar um sistema tipográfico, né, um sistema de processamento de textos, que é o TEC. Esse é um sistema muito eficaz na utilização de expressões matemáticas, pois possibilita uma facilidade de escrevê-las através de macros, que eu vou falar um pouquinho para frente. Esse sistema ele funciona como uma espécie de linguagem de marcação de texto para um futuro processamento. Você escreve, o usuário escreve o texto e vai marcando este texto. Marcando como? Através de comandos, onde ele marca onde ele deseja
que alguma formatação especial seja realizada. Então, ao terminar, a pessoa compila todo este texto escrito, aí, pela forma como é feito, ela gera um arquivo DVI e um arquivo PDF com o texto pronto. Então, o TEC ele é como se fosse o diagramador do texto, né? A gente escreve e fala assim, ó, diagramador, eu quero que isso aqui fique em uppercase, isso aqui fique em itálico, isso aqui fica assim, assado, se é seção, se é bibliografia, quando eu pedir para chamar a bibliografia, você chama e põe o número certo, ou põe em data, enfim, você diz o que ele tem que fazer, ele formata e diagrama tudo. Então, assim, de certa forma pode parecer simples, né? Mas o TEC ele requer um conhecimento sobre os comandos, os pacotes que você vai utilizar. E o LaTeX, né? Já que tem o TEC, o que é o LaTeX? O LaTeX são aqueles macros que eu tinha falado, né? Um conjunto de macros, um conjunto de comandos que serão utilizados junto com o TEC. Então, assim, o TEC ele fornece os comandos ao usuário de forma mais inteligível, tornando assim então mais fácil a utilização do TEC por pessoas que não têm algum conhecimento de computação, como era o caso do Donald, né, que tinha conhecimento de computação. Já esse conjunto ele foi criado pelo Leslie Lampard, que é outro cientista da computação, né, para auxiliar nesse tipo de coisa. Talvez os que pesquisarem um pouco sobre LaTeX pode às vezes encontrar as expressões LaTeX 2Z e LaTeX 3Z, né? Não, essas são apenas versões mais novas do LaTeX, né? Geralmente hoje quando se fala LaTeX se refere ao LaTeX 2Z. É algo semelhante a dizer LaTeX 1.0, LaTeX 2.0, LaTeX 3.0. E também você vai provavelmente encontrar hoje o XeTeX. O que é o tal do XeTeX, né? Bom, o TEC, quando ele foi criado pelo Donald, ele não utilizava fontes OpenType nem TrueType. Então criaram o XeTeX para que pudesse utilizar essas fontes OpenType e TrueType. Então, assim, para facilitar, para a pessoa não ter tanto trabalho de ficar fazendo gambiarras, né? Então eles criaram isso aí para auxiliar. Então, quais são os procedimentos básicos, então, para se escrever em LaTeX, né? Bom, de começo, primeira coisa, você vai ter que editar um arquivo de extensão .tex, que é a extensão do LaTeX, utilizando as macros criadas pelo Leslie, né, que é o que a gente chama de LaTeX. Este arquivo ele tem que conter pelo menos duas partes, né? Este arquivo de texto. Um que a gente chama de preâmbulo e o outro que é o corpo do texto. Bom, no preâmbulo você vai colocar todos os pacotes a qual você vai utilizar no texto. Por exemplo, se você vai utilizar algumas equações, você tem que dizer para o TEC que você precisa do pacote AMS-Math, por exemplo, que é o que vai ter vários comandos sobre como tratar equações matemáticas. E isso requer o quê? Que você vá conhecendo um pouco sobre os pacotes. E como é que você vai conhecer sobre os pacotes, né? Principalmente se você é um iniciante? Internet. Você tem que ir na internet, tem que pesquisar, buscar. Existe bastante texto sobre eles. Existe um site próprio com vários dos pacotes LaTeX lá. Na descrição do canal você encontra vários links, alguns até que eu vou mostrar aqui. E tem que ir lendo até os textos dos próprios pacotes, né? O pessoal que fez os pacotes, eles criaram PDFs explicando os comandos daquele pacote e o que cada um faz. Então, é um pouco de um caminho das pedras, mas vale muito a pena. Porque depois que você começa a ter conhecimento, você começa a digitar um texto bem diagramado, formatado tão rápido, que compensa, às vezes, você ficar meses aprendendo LaTeX para depois fazer praticamente tudo, né?
O corpo do documento vai ser onde você vai digitar o seu texto, né, ou os textos, o que você quiser, suas equações, se for um texto matemático, e fazendo aquela marcação que eu tinha comentado, né? Você diz que tem que ser itálico, tem que ser assim assado, e depois o tech faz tudo pra gente. Aí a segunda parte, depois que você fez esse preâmbulo do corpo, é compilar esse arquivo. Né? Existem softwares para isso. É o que vai transformar o arquivo tech no formato final, que geralmente é PDF. Né? Antes era um arquivo apenas DVI, mas hoje ele já vai diretamente para PDF. Então, assim, como começar no LaTeX? Para os usuários do Windows, né, os sistemas operacionais do gênero, tem que utilizar dois softwares. Né? Um deles vai ser o editor, né, onde a gente vai escrever os textos, colocar os comandos necessários, né, aquelas marcações. E o outro vai ser a distribuição de pacotes. Né? É um software que faz a guarda desses pacotes, que vai dizer ao tech, o pacote está aqui e tudo que ele tem a proporcionar você pega por aqui. E também onde você pode às vezes fazer um download desses pacotes. Né? O que eu vou mostrar futuramente com o MakeTech, ele instala alguns já, ele já vem com um grupo de pacotes nele. Só que você pode ir adicionando outros, né? E não é difícil. Ele vem uma listagem, você pode ir lendo um pouco o que cada um faz ali e pedir para instalar. Ou apenas ele é instalado quando você pede, né? Você leu lá na internet que o pacote tal faz o que você quer. Aí você vai lá no seu editor, escreve ele, pede para usar ele, e quando você pedir para compilar o arquivo, aí vai aparecer lá, você não tem esse arquivo, você quer que instala? Aí você dá sim, ele vai caçar lá, se ele achar sem problemas, é instalado automaticamente, e você vai ter o seu texto editado tranquilamente. Já o pessoal que usa Unix, né, os Linux que tem por aí, não precisam ir atrás, né, geralmente. Eu, como usuário de Slacker, eu sei que já vem instalado o necessário para se compilar um texto com o LaTeX, já nele, já vem na distribuição, né? Você precisa saber mesmo conhecer os comandos, né? Um deles é o PDFTech, mas também lá terá o Xetec, lá terá o LuaLaTeX, terá outros. Então, geralmente, só você digitar. É bom utilizar um editor para ficar mais fácil. Eu, no começo, eu usava o Vi. Então, era um trabalhão editar um texto já no Vi. Corrigir as coisas era um problema maior ainda, mas fui aprendendo. Sobre os editores, né? Quais editores existem para o pessoal do Windows? Né? Existe o TechMaker, vocês podem encontrar nesse link, que está na descrição também. O TechStudio, o Technic Center, o Leaks. Né? Existem outros também, você pode pesquisar e fazer testes. Né? Eu, particularmente, utilizo o TechMaker. Acabei acostumando, gostando dele. O Technic Center também não é ruim. Tive outros amigos que usaram, mas eu acabei acostumando muito com o TechMaker e prefiro ele, que é o que eu vou, inclusive, mostrar futuramente. E os distribuidores de LaTeX, né, dos pacotes, né, eu não sei se tem mais além desses, né, mas eu conheço estes dois, que é o TechLive e o MikTeX. A primeira vez que eu utilizei o MikTeX. Eu fiz poucos testes com o TechLive, então eu vou utilizar o MikTeX aqui nesse conjunto de vídeos. Se por acaso no meio do caminho eu usar o TechLive, eu coloco ele de alguma maneira aqui, mas por enquanto fica o MikTeX. Então, qual é o processo de qualquer maneira? Você que está começando, é a primeira vez. Você instala o MikTeX primeiro. Ele é um arquivo grande, tem aí uns 132 megas, né, de extensão. Então você instala ele, espera instalar, terminou, você vai lá, pega o editor, o TechMaker, o que você escolheu, né, e instala após instalar o MikTeX. Né? Por que isso? Algum tempo atrás eu instalava o editor primeiro e depois o MikTeX. E em algumas vezes que eu precisei fazer isso,
eu precisava ir lá no editor, nas configurações do editor e ficar dizendo o caminho dos arquivos do Mictec, o que às vezes pode ser um saco, uma perda de tempo. E geralmente quando você instala o Mictec antes de instalar o editor, essas configurações já ficam feitas, né? Então, para evitar talvez de acontecer esse tipo de coisa, instale o Mictec primeiro e depois o editor. Quais são as vantagens, né, de usar LaTeX, por exemplo, em relação a um Word, às vezes a um InDesign, né, depende, né? Mas a primeira vantagem, né? Você vai ter uma boa integração entre texto e expressão matemática. Esse foi um dos primeiros pontos que o Donald, quando criou o TeX, precisou, não tinha tanta coisa, ele deve ter enfrentado muita dor de cabeça para fazer a diagramação dos seus textos, assim como muitas outras pessoas provavelmente antes dele. Então ele já criou isso com essa intenção, ter uma integração entre texto e expressão matemática muito boa, né? E também de fácil colocação no texto, fácil colocação no papel. Ele também incorpora alguns princípios tipográficos de ligadura. Algumas pessoas não vão precisar se preocupar muito com isso, mas precisar, ele tem, né? Ele consegue já pegar bastantes fontes, modificá-las sem dar nenhum tipo de problema. Ele é estável e não necessita de por exemplo, você não tem que ter um computador muito bom para poder fazer um texto com LaTeX. Você pode ter um netbook aí que você vai conseguir tranquilamente editar seus textos. De certa forma, você tem uma boa agilidade na edição sem perder a atenção no conteúdo, né? Eu escrevi muito pouco no Word, comecei muito cedo a usar LaTeX, no ensino médio, né, inclusive, mas eu me lembro que toda vez que eu precisava usar o Word, eu ficava muito atento em relação ao local que está a frase, a indentação. Nossa, está muito perto, vou ter que dar espaço. Aí às vezes dava espaço ou enter e aí eu acabava por destruir toda a formatação abaixo do texto, acima, aí eu ia querer corrigir isso, então eu perdi a atenção no foco do que eu estava fazendo. Aí eu falava, nossa, e agora? O que eu estava escrevendo? Tem que voltar. E o LaTeX, ele me ajudou muito a perder, né? A não perder mais o foco sobre o conteúdo do texto. Porque você está ali digitando, tudo bem que você vai ter que lembrar de alguns comandos, às vezes até dar um Alt Tab ali e fazer uma pesquisa, mas de qualquer maneira, você não perdeu a foco, não perdeu atenção no conteúdo do texto que você está fazendo. Porque você só vai se preocupar, se precisar, na formatação e na diagramação, no momento em que você compilar o arquivo. Geralmente você faz isso depois de ter escrito várias seções, às vezes até o texto inteiro. E aí você compila, se der algum erro você vai atrás. Então essa é uma grande vantagem, né? Você ganha tempo na hora de escrever seu texto, seu TCC, seu tese de mestrado, seja lá o que for. Ele possui referências cruzadas, isso é muito bom, né? Se você precisar fazer referência a vários pontos, ele automaticamente não destrói o seu texto, ele não tira indentações, ele tenta sempre manter isso muito bem feito. Referência bibliográfica é uma das melhores coisas que ele tem e é muito simples, né? Você cria um arquivo onde você vai especificar tudo aquilo que é a sua referência bibliográfica. E você dá um nome, né? Vamos supor, você utilizou o livro Quantum Mechanics do Griffiths, por exemplo, né? Do Corrente no G. Aí quando você for colocar, você põe o nome do autor, você põe o nome do livro, você põe o número de páginas, edição, estudo, que ele cria a sua bibliografia lá no final do texto, no momento que você pedir. E lá no meio do texto você precisou fazer uma citação, né, desse livro, você não precisa digitar tudo ou ficar tentando lembrar qual número é daquele livro. Você dá um nome para aquela sua bibliografia, por exemplo, Quantum Corrente. E aí lá no texto você vai colocar um /cite Quantum Corrente. E aí ele já automaticamente vai colocar assim, por exemplo, conforme, aí ele põe ali o número, automaticamente.
Se por um acaso você adicionar uma bibliografia antes do Quantum Corrent, né, desse livro que eu citei, ele vai automaticamente modificar todos os números e expressões necessárias para que fique correto, fique na ordenação correta. Isso é magnífico. Ele cria índice remissivo, índice de tabela, índice de imagens. A pessoa que souber um pouco mais consegue criar outros tipos de índice, o que também é uma maravilha, e você não perde tempo, né? Você não precisa perder muito tempo com isso. Você só diz que quer ali no começo um índice remissivo, e no mesmo tempo que você cria a sua seção, o índice remissivo já é feito, né? E ele possui uma organização lógica do texto, né? Para que nada passe além da conta, não fique uma frase atrás da outra, sendo que você escreveu ela na frente, né? E, assim como a vantagem, né, nem tudo são mares de flores, o LaTeX tem suas desvantagens, né? A primeira é que você vai ter que aprender uma espécie de linguagem nova, né? Você vai ter que ir absorvendo alguns comandos, você vai ter que aprender às vezes outros pacotes, muitos deles às vezes você nem vai usar muitas vezes, você está precisando naquele momento. Mas mesmo assim eu acho que vale muito a pena o LaTeX. A legibilidade do arquivo TeX ela é um pouco diferente, né? Não é como um Word que você está vendo o texto pronto. Ali você vai estar vendo o seu texto que você escreve, mas se for uma equação, por exemplo, uma equação que tem somatório, que tem integral, né? Você não vai estar vendo a imagem, né? O formato da integral. Você vai estar vendo, por exemplo, um comando, um /sum para somatório, um /int e tudo, né? Então, até você acostumar com isso, a legibilidade do TeX ela é um pouco uma desvantagem, mas com certeza é algo superado rapidamente. E a questão da necessidade das ferramentas, né? Apesar que isso também é para os outros softwares. Existem pacotes que você consegue fazer gráficos e tudo, até capas de livros muito bem feitas, mas muito provavelmente as pessoas vão utilizar outros softwares para isso, como Photoshop, como Premiere Pro, GIMP. As tabelas, por exemplo, feitas na mão, na força bruta, é um pouco complicado e às vezes chato. E existem uns softwares pequenininhos que te fazem a tabelinha e você consegue automaticamente mandar isso para texto, né? Para texto que o TeX vai entender. Isso é, de certa forma, uma vantagem, né? Mas a vantagem depois que você pega a manha de tabelas. Até porque às vezes esse programinha manda uns comandos meio errados e aí você tem que dar uma modificada. Bom, aí como eu disse, primeiro instale o MikTeX e depois instale o que você vai usar, o seu preâmbulo, né? No caso, eu prefiro usar o TeXmaker, e é o que eu vou utilizar aqui na maioria desses vídeos aqui, né, sobre o LaTeX. Já estava aberto, né, por isso que ele não veio. Só para ter uma ideia, por exemplo, esse é um arquivo feito em TeX, é essa apresentação que eu acabei de fazer, né? Eu demorei um pouquinho para fazer ela porque eu fiz vários comentários, né? Depois eu vou criar talvez um Dropbox, um ForShare, não sei, onde eu vou colocando esses arquivos, até para que eles fiquem como templates para vocês, né? Para que vocês usem e aprendam, ou às vezes até me ensinem. Alguém vai estudando, vai vendo que eu fiz alguma cagada. Isso acontece, é normal. E aqui, por exemplo, é o preâmbulo, né? Ó, tá vendo? Use font them. Isso aqui é relação ao vínculo. Use package, né? Isso aqui ele está falando, ó, você vai ter que usar o pacote chamado ABNTeX2Sit com a seguinte propriedade, Ralph. Aqui, ó, agora você vai ter que usar o pacote Babel com a propriedade Brasil.
Você vai ter que usar o pacote Color, né, que ele controla cores. Você vai ter que usar o pacote Fontenc, com T1, para selecionar um código de fonte. E assim vai. Você vai pegando várias coisas. Isso é o preâmbulo. Essas propriedades que você fala antes de começar o texto, os pacotes que você vai utilizar, até algumas formatações que você quer que muda, vai estar aqui no preâmbulo. E você sempre vai começar um documento para este comando. É o document class. Você tem que dizer ao TEC qual é a classe do documento que você vai utilizar. Por exemplo, vamos aqui começar um TEC. O TEC, eu quero que vocês vamos escrever um artigo, né? Uma das classes que tem é o article, né? O artigo. E eu quero que você, além disso, utilize um papel A4 paper. Papel A4 e eu quero que ele seja two-side. Eu quero que ele tenha dois lados, né? Utilize dois lados. Já vou lembrar e coloco aqui. Por enquanto, A4 paper. Two-side, aqui, ó, lembrei. Eu quero que ele divida o papel em dois, né? Como assim? Ele tenha duas colunas, né? Two-side, duas colunas. Ou two-column, agora não lembro, hein? Então, vamos tentar. Se eu errar, a gente descobre. Para que eu possa escrever com hífen e tudo mais, eu vou utilizar aqui esse conjunto de pacotes aqui, ó, esse conjunto de pacotes aqui, ele vai me colocar, vai two-column mesmo, ele vai me colocar para poder escrever com acentos, sem eu ter que ficar fazendo esse tipo de coisa que está aqui, ó. Então, barra hífen A, isso é para colocar o acento no A, né? Quando eu compilar, aqui nem tem tanto problema, mas se eu não tivesse colocado isso, ele teria. Aqui está um pouco incompleto, deixa eu pegar do outro arquivo. Esse arquivo está completinho. Tem que ser assim. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, no começo eu não sabia. Agora que eu sei, eu sempre vou utilizando os pacotes que eu tenho em outros para me auxiliar no que eu vou escrevendo, né? Esse aqui, por exemplo, esses Brasil Babel, esse Inputenc com Latin 1, eles são, e o T1 Fontenc é para que você escreva normalmente, sem problema de acentuação. A MS Math, a MS Simb e a MS Fonts são os pacotes que contêm os comandos para como que o TEC vai fazer com as equações matemáticas, né? URL para você colocar links no seu texto PDF, de forma que você clique nele, ele abra lá no seu Google Chrome, Internet Explorer, Firefox. E o GraphicX, que é para você colocar figuras no texto. Enfim, um pequeno preâmbulo aqui. Então eu disse ao TEC, eu quero um documento do tipo artigo, no papel A4, duas colunas. Eu poderia até que vir aqui e colocar, quero na fonte 14, também entende. Terminado isso, eu posso começar o meu documento, né? Mas antes de começar, nunca posso esquecer disto. /began document. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro desse comando began document, eu vou escrever meu texto todo. Acima, pacote, o que mais precisar, né, o preâmbulo, dentro o texto e após nada, aqui terminou. Então, a partir daqui eu vou escrever, né? Então, vamos, por exemplo, colocar assim, eu quero fazer um capítulo, né? Vou colocar o /chapter, capítulo 1. Vamos chamar. E dentro do capítulo 1, eu vou escrever alguma coisa. Olá, este é o capítulo 1. Enfim, você coloca o seu texto.
E logo depois eu quero uma seção, né? Eu quero primeira seção do capítulo 1. Você coloca barra section e o nome da seção 1. E você não precisa falar que ela é seção 1.1, ele vai fazer isso automaticamente. Se você colocar outra seção, ele faz novamente, né? Você só tem que colocar mesmo o que é isso, o nome dessa seção. E editar o seu texto. Edita o seu texto, faz o que você quiser. Com relação às equações, só para que fique um pouco exemplificado aqui, já que esse texto, a ideia desse vídeo, né, não é tanto mostrar todos os comandos, é só para dar um preview do que é o LaTeX. Eu vou aqui, só para vocês verem, pegar ECNARray. Tá aqui o ECNARray. E aí eu vou começar a digitar uma equação aqui, só para ter ideia, né? Vamos pular f de x é igual, melhor ainda, vamos fazer aqui a derivada com relação a x de uma certa g de x é igual ao somatório de n igual a 0 até o infinito, sei lá, de uma f de x uma parcial com relação a x também de uma certa h de x mais a integral de menos infinito até infinito, né, mais infinito, dessa mesma h de x dx. Vamos supor. Essa é a minha equação aqui. Como eu coloquei um ECNARray, eu teria que colocar várias, né? Vou colocar só uma para exemplificar. Em conjunto com isso, eu vou colocar um texto e uma equação, para você ver a diferença. Porque aqui eu escrevi alguma coisa, né? Escrevi a equação de Hannover, descreve um objeto assim assado, cuja expressão se dá por pá. Aí ele vai pôr ali embaixo. Agora, se eu quiser escrever alguma coisa e uma equação no meio, né? Assim como a equação x é igual a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a, né? Faz a mesma coisa. Desse jeito eu iria errar. Mas eu lembrei a tempo. Eu preciso, quando é uma equação, eu preciso dizer que é uma equação, TEC. Então você coloca ela para que ela fique na linha junto do texto. É apenas um cifrão aqui, um símbolo de dólar aí, né? E se você quisesse que ele pulasse, né, a linha, fizesse a divisão para que a equação ficasse sozinha, você colocaria 2. Funcionaria mais ou menos como o ECNARray. Eu terminei aqui. E só para teste, eu tenho que salvar para fazer um teste. Aqui, né? Texto 1. Então vamos lá, agora eu vou compilar. Né? Para compilar, no nosso caso a gente usa o PDF LaTeX, que aqui no TeXmaker você pode usar o F6. Depois você pode visualizar o TeX com F7. Se eu não errei nada, o texto será complicado, legalzinho. Ele já disse alguma coisa, ó, não encontrei o arquivo 14pt. Ok, eu retiro isso aí. Column, o que eu escrevi errado aqui?
Infelizmente ele não está achando aqui. Vou fazer um teste para ver. Descobri aqui o que é o problema. Se você ver aqui em Document Class, tá vendo que entre essas chaves aqui eu coloquei o A4 Paper e entre colchetes eu coloquei colchetes wallpaper, entre essas chaves eu coloquei o article. Era o contrário. Deveria estar o colchete. Por isso que ele não está dando erro. Pode até ver que o erro aqui embaixo, ele fala, ó, um erro no LaTeX. O arquivo A4 Paper CLS não foi encontrado. Os arquivos .cls, eles são os arquivos de documento, como article, book, report, beamer. Esses são os arquivos CLS que se encontram aqui. Já os A4 Papers são parâmetros que você diz para o tech procurar com relação a esta classe de documento que você está pedindo, né? Agora provavelmente vai dar certo. Ó. Ele está girando, pode ver agora ele fez várias opções. Não, ele não encontrou o comando capítulo, né? E realmente eu tinha esquecido que artigo ele não utiliza capítulo. Então eu vou modificar aqui para seção, tá? E tudo que é seção eu vou colocar uma subseção, só para vocês verem o que ele vai fazer. Bom, eu já vou aproveitar, como esse texto vai ficar pequeno, talvez não vai dar para ver muito o efeito das duas colunas, né? Eu tinha pedido e acabei apagando aqui. Eu vou utilizar um outro pacote, que é um pacote interessante para você fazer um teste rápido sobre a formatação que você criou, que é o Lipson. O que ele faz? Ele gera um texto bem nada a ver, com um monte de palavras aí que eu imagino que seja latim. Então eu coloco aqui um Lipson, né, assim, acho que se eu não me engano ele vai criar 3 parágrafos dessa maneira. Se eu não errei, ele vai gerar para a gente. Por exemplo, ó, lembra aqui agora que eu tinha dito que nem todos os pacotes estariam instalados, e quando você pedisse para usar um pacote ainda não usado, o Mictech ele perguntaria para você se você quer instalar. É exatamente o que aconteceu aqui agora. Eu reiniciei o meu Mictech, reinstalei ele assim como o TechMaker, para acontecer esse tipo de coisa, para vocês verem como é que acontece. No caso do Lipson, eu pedi para ele utilizar e eu não tinha ainda aqui. Eu acabei de reinstalar o Mictech. Então ele falou, ó, o arquivo requerido, que é o Lipson, não foi encontrado, né? Ele está perdido. E aí ele fala, você quer que eu procure em algum repositório que está no Mictech? Você fala, não, quero, beleza, manda ver. E aí você espera um pouco, que o Mictech está fazendo essa busca, tem que estar conectado na internet. Ele vai começar a gerar. Não encontrou mais um tipo de comando que eu fiz, mas esse foi porque eu engoli um N. Tem que ter um N aqui. Agora vai funcionar. Sempre bom você ler o que são os erros, né? Geralmente essa parte aqui do TechMaker mostra onde ele encontrou erro. Isso foi um erro até fácil, tranquilo, ele vai falar, não existe esse comando. Existem outros erros um pouco mais complicados que requer mais tempo para você conseguir acabar com eles. Se der tudo certo, não vai aparecer nenhum erro. Você conseguir ver, ele fala assim, ó, processo terminado normalmente, corretamente. Ok. Terminando isso, vamos dar uma olhada no PDF, só para ver como é que ficou. Bom, ele, por algum motivo, não colocou o português do jeito que eu quero.
mas fez aí um pouco de um PDF. Vou ver se eu corrijo um pouco rápido aqui esse negócio dos acentos. E aí eu falo aqui o que foi de diferente. Já tive esse problema no começo, não lembro como resolver, mas eu acho aqui rapidinho. Ok, tá aqui, ó. Em Latin 1, parâmetro de input tank, está o TF8. Então agora pode ver, né? Todos os acentos bem feitos. E deixa eu mudar essa equação. Eu quis escrever uma equação e escrevi a parte da que eu quero, né? Que a equação de baixo tem menos b mais ou menos. Mais ou menos é o comando pm barra pm. Ok? Se a gente pedir para compilar de novo, aí tá, né? Vou criar mais alguns parágrafos desse jeito aqui, para vocês verem. Olha lá, né? Aqui a questão das duas colunas que tinha falado. A seção 1, por exemplo, que eu chamei de capítulo 1, está aqui 1, capítulo 1. Já aquela subseção, está aqui 1.1. Então ele faz isso sempre, né? E você pode citar, inclusive. Se lá no meio do texto você pede para citar ou uma seção ou subseção que já foi, ou uma que está para vir, você pode citar e ele consegue fazer essa referência muito bem. Lembra que eu tinha escrito uma equação num parâmetro comando no ECNARray? Tá aqui, ó. Esse Begin ECNARray, e logo após eu coloquei uma entre o símbolo de dólar e o cifrão. Pois é, olha lá a diferença. O que está entre o ECNARray, ela foi digitada assim e tem um número aqui, ó. O TEC ele já cria um contador para ir numerando as equações, qual você pode retirar também, só colocar um barra não number. Já aquela que eu coloquei junto com a frase, olha só como ficou. Assim como a equação x igual a menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a faz a mesma coisa. Veja que ele colocou muito próximo a como é que é o texto, né? Isso é uma equação. O que em outros softwares, dependendo de como está sendo feito, é quase um pandemônio, né? Bom, então fica aí um exemplo de como começar com o TEC, né, LaTeX. A partir de agora, mesmo eu colocando mais vídeos, tentando mostrar mais coisas, pesquisar e procurar atrás de informação sobre os pacotes é sempre importante e essencial. Eu não vou conseguir tratar tudo aqui, eu também não sei tudo. Se eu souber 1% de tudo que tem no LaTeX, eu já sei muito, já fico satisfeito. E vou passando aí, tudo que eu puder, né? Espero que isso aqui tenha ajudado. E que os próximos vídeos que virão ajudem mais ainda, né? Se você gostou aí disso que eu trouxe para você, por favor, se inscreva no canal, curta aí, pode fazer pedidos nos comentários do vídeo, pode fazer críticas, pode fazer apenas um comentário normal, sem problema. Fique à vontade aí e até o próximo vídeo.